IRB, chegou a hora de comprar. Sanepar aí, a reafirmação do rating positivo da Sanepar. Deixa o like nesse vídeo e bem-vindo ao canal Top Ações. Vamos falar sem enrolação, começando rapidinho aqui com a Sanepar. Então, falando aqui do rating da Sanepar aqui pelo Fitch Ratings, eu já havia antecipado, né? Foi agora que a Sanepar colocou lá no site do investidor, mas eu já havia antecipado. Então, o rating é AAA Brasil, né? O melhor rating possível, perspectiva estável, né? Os principais pontos aqui do rating é baixo risco do setor aí, né? Margens robustas da Sanepar, tem margens melhores aí que as concorrentes. O FCF negativo gerenciável, né? A alavancagem conservadora, puxa, uma empresa com baixa dívida já é importante. Imagina nesse cenário conturbado. Então ela tem aqui um índice considerado pela Fitch Ratings de 1,8 em 2022 e 1,7 em 2023. A expectativa é que os maiores investimentos sejam suportados principalmente pelo crescimento da geração operacional, combinado com uma moderada política de dividendos que resultaria, né, numa manutenção conservadora da estrutura financeira. É isso aqui, cara. Então, perfeito. Ela vai conseguindo crescer os dividendos ali, manter uma dívida super controlada também, tá? Então, ela também tem aqui um perfil, né, de crédito superior aos concorrentes. Então, é o melhor, é o menos vulnerável. Superior à Copasa, né, superior aí à Cagesse e à Corzan. A única que, em termos de rating, igual a ela é a Sabesp, né? E considerando aí o controle acionário, que é o governo, geralmente tem um risco. Aí alguns dizem que a Agepar é muito pior, mas na verdade todas elas podem a qualquer momento interferir. É assim que funciona uma empresa estatal, infelizmente, mas nós temos lá a revisão tarifária para acontecer em 2023, talvez tudo isso aí seja contornado, fique tudo muito claro finalmente. A Agepar tinha feito aquela prévia com cálculos errados, tá aí. Vamos ver como é que sai, tá? Eu já narrei muito essa história aqui, não vou repetir novamente, né? Mas eu tô bem tranquilo com a empresa, o risco hidrológico acontece às vezes mesmo, ela tá ficando mais resistente por causa disso, né? Aquela porrada que fortalece, assim como fortaleceu a Sabesp no passado, ela fez aí as obras necessárias, a Sanepar está fazendo agora. Então, a Sabesp e a Copasa e a Sanepar, aí as três, né, costumam ter acesso à fonte de investimento tranquila, né? Ela tem aí diversas fontes, né, inclusive mais baratas para financiar seus investimentos. E para ver a sensibilidade desse rating aqui, né? O que poderia melhorar o rating da Sanepar? Nada, porque ela já está no topo da classificação da escala nacional. Ela está no topo, está entre as ações mais seguras do Brasil, segundo a Fitch Ratings. Eu confio mais aqui, eu estou gostando mais dos relatórios da Fitch Ratings e das casas aí de análise de risco do que das próprias corretoras nossas, que são muito aí avacalhadas pelo curto prazo. Enfim, a gente vê aqui então que fatores poderia realmente piorar, né, aqui a relação do rating. Relação dívida por EBITDA superior a 2,5 de forma sustentada, a margem EBITDA ficar abaixo de 35 aí por muito tempo, e risco aí político e regulatório aumentando pela percepção da Fitch Ratings, por enquanto ainda não, enfraquecimento do perfil de liquidez, isso aqui é bem difícil, né? Enfim, então você vê que ela tem aí uma perspectiva de se manter sendo uma empresa extremamente confiável. O relatório aqui da Fitch Ratings muito mais confiável de passagem do que as nossas corretoras aqui do Brasil. E aí, quando a gente fala das cotações dessa PR4, ela vem aqui zigue-zagues, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ameaçou ficar em patamares mais elevados, desceu e agora está aqui em torno de 3,60, que eu considero aí muito bom para estar comprando ela. Eu tinha cravado aqui como aquele preço melhor ainda, que às vezes ela bate, de 3,50, mas é sempre bom a gente arredondar um pouquinho para cima para ter mais chance de comprar. Então 3,60 aqui para a Sanepar me parece fantástico, né? Onde ela está batendo aqui os últimos dias, tá? A gente faz uma linhazinha aqui, ela vem batendo algumas vezes aqui. Então assim, para o longo prazo é uma ação que não tem muito que cair, pode subir muito mais que cair, os dividendos podem aí voltar a 48% de payout, dando um dividendo maior de 10%, é um case aí que é muito mais para ganhar do que se perder, né? Então a gente vê aqui uma Sanepar 3, 11 e 4, aqui na comparação com o yield maior aqui na SAPR 4, em seguida a 11, em seguida a 3. A 3 tem um dividendo menor e por ela estar dentro da 11, ela puxa o dividendo da 11 um pouquinho para baixo também. Então mesmo a 11 aqui
estando aí com o PL um pouquinho abaixo, ela acaba tendo um dividendo um pouquinho menor. Mas é tão parecido aqui o da 11 e da 4 que é praticamente a opção de cada um. Eu, particularmente, acabo preferindo a 11 porque eu opero com opções eventualmente. Estamos no momento de baixa liquidez, até mesmo na 11 está difícil, mas eu prefiro a 11, tá? Mas a 4 também está equilibrada. As duas estão equilibradas em dividendos, essa é a verdade, né? Em fundamentos também. A gente vê aqui, em termos de ROI, é uma empresa com um bom ROI, uma dívida super controlada, como nós já vimos o Fitch Ratings falando, as margens super interessantes e um crescimento que deve continuar à frente aí, inclusive para cumprir um marco aí de saneamento. Então a IRB, né, ela cai 8,3%, no ano ela já vem caindo aí 48,9%, ela não parece fazer um fundo, tá? Mesmo você tentando traçar aqui um fundo, eu tentei traçar aqui o fundo recente que ela fez, ela até bateu hoje nesse fundo, mas daqui a pouco, com esse cenário todo ruim, ela faz um novo fundo e cada vez vai fazendo novos fundos, né? Então no ano caindo 48%, no último um ano caindo 66%, no último 5 anos caindo 74%, e se pegar o topo aqui, né, desde lá antes daquele caos todo, a queda chega aí a 95%. Você vê que mesmo tendo caído 95%, ela pode cair mais 90%, e mais 90%, e mais 90%, infinitamente, aí, quase infinitamente, né, até valer nada praticamente. Então, é complicado, ainda não parece ser a hora, mas eu vou comentar aqui quando eu acho que pode ser a hora. O resultado dela foi muito impactado aqui pela sinistralidade, como é de costume, né? Ela até que vem melhorando aí nos prêmios, ela tem um passado aí tão negro desses seguros que tá horrível, né? A setor agro aqui, eu não sei que tipo de seguro que ela foi buscar para ter tanta sinistralidade, né? Então a gente vê aqui uma sinistralidade de 97,5 aí no ano, né? Já batendo aí contra 75,1% do ano passado, então tá bem acima novamente, né? A pandemia e o agro que tá atrapalhando demais aqui, né? Ambos, cada hora uma coisa atrapalha a empresa, então ela tem aí uma sinistralidade já de 131% de sinistralidade nesse maio aqui. Foi terrível, levando a um resultado de 273 milhões negativo. Prejuízo em maio contra um lucro de 7 milhões e meio em 2021. Então, o ano dá prejuízo, é prejuízo forte, né? Prejuízo porrada. E existe essa narrativa do mercado já desde o começo do ano, né? Que vai ser necessário um novo follow-on da IRB, dependendo de como for este follow-on, temos que ler aí as premissas, analisar a fundo mesmo como que vai acontecer isso, qual vai ser os valores envolvidos, entender como vai ser a reação do mercado. De repente, exatamente, uma alta não seria uma boa, porque a gente já cansou de ver follow-ons aí com a narrativa que tudo vai se resolver e depois a ação começa a cair, né? Vocês já estão entendendo isso. Tem muitos youtubers que ainda não entendem isso, faz aquele oba-oba, as pessoas vão lá, compram, mas na verdade não entende que o mercado também faz esse oba-oba e depois muda de ideia. Então sempre muito atento a isso, tá? Se ela subir, não seria o caso de comprar e depois, de repente, uma queda, alguma coisa do tipo, que fique mais barato ainda, com um cenário mais limpo à frente depois do follow-on, né, com mais dinheiro aí, talvez seja o momento aí de entrar na IRB. Por enquanto eu não ver um cenário um pouquinho mais tranquilo à frente, vai ser difícil, né? Ela tem que ir enxugando aí esses sinistros ruins e parece demorar bastante. Nada contra quem busca um case que pode subir demais na carteira, né? Muito mesmo, pode ser explosivo, mas o risco é muito grande ainda e muito incerto neste momento. Então, por isso que eu preferiria esperar um possível follow-on e decidir depois, caso resolva entrar. Por enquanto, nós temos a Caixa de Seguridade, temos a Porto Seguro, temos a própria Sanepar, que é de outro setor, mas que está muito barato. Tem várias ações baratas aí na bolsa, então por isso que eu prefiro aí ficar um pouco distante da IRB. Mas deixa nos comentários, IRB ou Sanepar? Qual das duas você prefere hoje? Eu vou mostrar agora um trecho do TubaCash, o tubarão da Bolsa. Ele fez uma entrevista com a Luísa Barça, bastante interessante, tá? Ela resume muito bem o case da IRB. Boa parte do que aconteceu no IRB foi muito grave, tá? Realmente houve fraude, realmente houve um erro ali gigantesco. Você tem que ser muito competente para você quase falir uma empresa de seguros ou resseguros. E o cara que fez isso, quase foi bem sucedido. Então, basicamente, como que funciona o negócio de seguros, né? Pra gente começar a dar uma opinião aqui. O resseguro, ele é o seguro
dos seguros da seguradora. Ele não é o segurador da seguradora, da empresa. Ele faz o seguro dos riscos da seguradora. Então, essencialmente, é um negócio de risco, certo? Esse ressegurador, ele pode, inclusive, fazer esse movimento com outras resseguradoras. Então, no campo do seguro, quanto mais gente você... Vamos botar nas palavras, né, coloquiais. Quanto mais gente você divide, você mitiga o risco em várias carteiras. Então, você cria um efeito em cadeia. Se você tem um sinistro aqui, vai pegar em cadeia todas as seguradoras, co-seguradoras e resseguradoras que estão envolvidas neste mesmo contrato, cujo risco foi mitigado ao dividir com todo esse bolo de gente, certo? O que o fulaninho lá fazia? Pô, ele ia ao mercado e falava assim, pô, eu vou tomar riscos de outras seguradoras, tá? Mas riscos estes que eram iminentes de acontecer, ou seja, o risco da sinistralidade de acontecer era altíssimo. E ele ia botando pra dentro isso. Pra quê? Pra mostrar nas receitas, pô, tô crescendo. Por outro lado, o que acontece? Você, como seguradora ou ressegurador, precisa ter um capital mínimo exigido. Isso é regulado pela SUSEP, obviamente. Existe um escrutínio muito grande em cima disso. Em que você precisa ter reservas de liquidez, reservas técnicas ali em garantia. Se acontecer claro, parte, acontecer o sinistro, você ter como mostrar pra SUSEP, mostrar pro mercado que você tem como honrar aquele compromisso. Então, essencialmente, o negócio de uma seguradora, cara, é o melhor negócio do mundo. Você paga e reza pra não precisar do serviço. Tem noção? Você paga primeiro, depois você talvez vá receber. E se você não receber, maravilha. Principalmente para um seguro de vida, né? Você reza pra demorar bastante pra você receber esse benefício pra você. Então, o que você recebe é uma indenização, certo? A seguradora ou a resseguradora tem uma obrigação com os seus segurados. Enquanto esse sinistro não ocorre, ela vai, mês a mês, reconhecendo receitas. Pum, 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 pum. Quando chega lá no final, o que ela tem que fazer no começo? Ela tem que fazer uma reserva para isso. Então, ela vai medir através da lei dos grandes números, né? Então, probabilidade de haver o sinistro e de quanto eu vou precisar ter ali para cobrir minimamente esse risco. E ela guarda isso nas reservas. Isso tem que ter em balanço, certo? Então, quanto mais prêmios você emite, quanto mais seguros você coloca na sua carteira... Você tem que ter mais em garantia. Mais em garantia. Mesma coisa acontece na bolsa, por exemplo, se você for se alavancar. Você precisa ter uma garantia ali que a bolsa vai pegar caso você não honre com o seu compromisso. A mesma coisa. É assim que funciona uma seguradora, beleza? O que o fulano fazia? Pra mostrar crescimento, ele colocava pra dentro qualquer tipo de risco. Então, riscos altos. Mostrava o crescimento na receita. Por outro lado, ele ia vendendo terrenos, ia vendendo bons ativos pra mostrar um lucro não recorrente. E ele reduziu essas reservas. Então, literalmente, ele expôs o balanço do IRB a um risco gigantesco, porque uma hora ou outra ia estourar. E que bom que descobriram enquanto não estourou. Quer dizer, estouraram por ele a bolha, entende? Entendi. Uma hora ia dar muito errado e não ia ter como voltar. Podia ser pior ainda. Podia ser pior ainda. Então o cara tava drenando um caixa que ele não podia. Certo? E não podia porque os riscos que ele colocou pra dentro eram muito altos. Então, de fato, é uma situação muito complicada, né? Como sair dessa situação? Primeiro, limpou-se todo mundo que tinha a ver com essa grande fraude. Fez lá um trabalho incrível, inclusive, que a gente depois, né, foi conhecer. Tiraram essas pessoas, né, essas massas podres, estão fazendo um trabalho de saneamento lá dentro, então o que pingava agora parou de pingar, os riscos que estão sendo colocados para dentro são bons riscos de serem tomados, bem precificados, não existe seguro ruim, existe seguro mal precificado. Pô, se eu sei que um risco é muito grande de acontecer, eu vou cobrar muito caro para que isso compense o risco para mim. Certo? Isso acontece e isso você faz no seu dia a dia, todo mundo faz isso. A empresa faz a mesma coisa. Então, hoje esse trabalho mais conservador que uma resseguradora exige está sendo feito. A administração que está lá está fazendo um bom trabalho, mas é pouco tempo para você sanear um problema que vem vindo de sabe-se lá quanto tempo, né? Então, do lado do investidor é complicado porque a gente não consegue ter uma visão de quando esses efeitos passados vão ser completamente retirados do balanço, né? Que tem um efeito de cauda que a gente chama nesses contratos que sujam os próximos balanços e impedem impedem a empresa de crescer, de colocar novo risco, de emitir novos prêmios. Porque você precisa da garantia, mas o cara limpou a garantia, você entende? Então você precisa capitalizar a empresa, que foi o que eles fizeram lá atrás. E agora estão fazendo esse trabalho todo de saneamento, tá? Então assim, não é um trabalho trivial, é um trabalho que vai exigir tempo, muita paciência. Essa pressão que vem de fora, ela é muito bem-vinda, claro, porque coloca os holofotes na empresa para que a situação que ocorria lá atrás não ocorra novamente. Mas por outro lado, ela é prejudicial porque as pessoas querem um resultado para amanhã que não vai vir. Não é assim da noite pro dia que vai se corrigir esse problema, tá? Então, existe um problema, ele está sendo saneado. Na nossa visão, vai ainda pelo menos Claro, tudo isso é um chute, tá, pessoal? Porque as nossas informações são as mesmas que vocês têm de balanço.
Tá? Então, pelas nossas estimativas, o que a gente também conversou, né, com as pessoas, enfim, que entendem de ciências atuariais, poxa, pode ser que esse ano ainda a empresa fique lutando contra as cagadas do passado. E aí ela tenha, se limpando, ela consiga emergir, tá? A gente acredita muito nisso porque, de novo, é muito difícil, você tem que ser muito competente para você falir um negócio desse. É uma resseguradora que tem muitas vantagens competitivas aqui dentro do nosso país. Ela conhece, só que ela sabe como fazer risco aqui. Entende? Entendo. E foi se meter no exterior. Boa parte desses contratos que estão hoje podres dentro do balanço, né? Tudo do exterior? Tudo do exterior. Chile, Olha. Peru, são todos contratos relacionados à Previdência que, obviamente estouraram com Covid também. Seguro de vida, enfim, tem algumas coisas patrimoniais, aviação. Entendi que pode demorar um pouco, mas vocês acreditam que é um bom Exatamente. negócio e que daqui a alguns anos vai ser mais um case, vai ser mais um case, né? Espero que sim.